Bom, boa noite, turma. Vamos lá para mais uma aula nossa da residência médica em medicina intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Hoje o tema que o Dr. Leonardo Cardoso vai nos apresentar é sobre os acessos vasculares. Peço a todos que deixem as câmeras abertas e o áudio fechado, dúvidas no chat. No finalzinho a gente abre para uma resenha aí para a gente trocar experiência. Ô, Léo, obrigado. O Léo é horizontal intensivista lá do nosso Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, toma conta da nossa UTI 8 lá. Obrigado, viu, Léo, pela dedicação aos nossos residentes aí, cara. Boa aula para nós. Obrigado, chefe. A gente está aí, né, sempre para ajudar, né, sempre querendo acrescentar. Acho que é importante, né, os residentes saberem que os acessos vasculares é um tema muito polêmico, né, sempre envolve diversas polêmicas, né, não vai ser uma aula que vocês vão aprender a funcionar, né, a gente quer ensinar os dados que nós temos, as referências que nós temos e o que realmente, de fato, né, é efetivo, né, dentro do ambiente da terapia intensiva. Então, a gente tem que saber, né, uma consideração inicial aí para que serve, né, um catéter venoso central. Ele pode servir para monitorização hemodinâmica, tá? Monitorização hemodinâmica invasiva, né, avançada, né, volume VIL, pico, né, Swan Guns, catéteres, para manutenção de medicações, né, como aminas, né, noradrenalina, vasopressina, nutrição parenteral prolongada, os catéteres de hemodiálise, para a coleta de exames, né, para PVC, que acaba que a gente não tem usado muito, né, mas é um outro motivo que a gente pode usar, tá? É um procedimento extremamente frequente, tá? A gente, né, quando vocês rodarem no CTI mais vezes, vocês vão ver que isso acontece praticamente todos os dias, tá? O que nos preocupa, né? A quantidade enorme, né, de complicações associadas, né, ao uso dos catéteres centrais, né? Nós temos várias descrições, né? Então, é uma técnica cruenta, invasiva, né? E sim, tem um alto risco de mortalidade, né? Seja operador dependente, seja pelas complicações, por sepse, entre várias coisas. Então, o que a gente tem que saber, né? Nós temos critérios rigorosos, né? Nosso hospital é bem, né, rigoroso, né? E isso é bom, né? Nós temos medidas padronizadas para evitar, né, intercorrências. Então, é importante ter aderência, né, aos passos técnicos que a gente tem, e a gente tem que considerar como um ato cirúrgico, tá? Tanto com relação à asepsia e antisepsia, né? Principalmente também com o cuidado, né, do curativo e com a manutenção do catéter, tá? Para a gente reduzir complicações. As principais indicações, então, monitorização hemodinâmica invasiva, igual eu falei, né, para medir PVC, volume VIL, Swan Guns, pico, dentre outros métodos aí que nós temos, tá? Infusão, né, de soluções cáusticas, hiperosmóticas, irritantes, catéteres de hemodiálise, né, para terapia substitutiva renal, nutrição parenteral, quimioterapia, aquele paciente que chega, né, um politrauma, um paciente grave que precisa de uma reposição de fluidos, né, de hemoterapia, estimulação cardíaca artificial, né, nós tivemos um caso 3 dias atrás aí no CTI 8, né, que nós precisamos passar um marcapasso na urgência, né, e o processo é bem similar, né, é uma punção, né, de um acesso venoso central, e aquele paciente que tem falha na punção de acesso periférico, ou acesso periférico que apresenta várias perdas, tá? O dispositivo de inserção mais utilizado hoje é o que nós dispomos, né, que é o sobre o fio guia, né, que ele tem um custo mais elevado, mas se você for ver o custo-benefício a longo prazo, ele se mostra, além de benefícios para o paciente, também custos para o hospital, tá? Ele é de grosso calibre, tem ele monolumen, duplo lumen, triplo lumen, tá? A gente usa a técnica de Selnd, que é que nós vamos falar. Ele vem com uma agulha longa, né? Ela tem um pequeno calibre, e aí a gente avança o fio guia, né? Igual mostra essa imagem de cima. E aí, quando você tiver com o fio guia, né, na posição adequada, a gente faz a dilatação e aí a gente introduz, né, o cateter investindo mesmo, tá? Tem a posição desejada, tem os tamanhos que a gente vai falar, mas é importante saber, né? Nós temos o cateter de 15, de 20, de 30, o de 15 centímetros a gente funciona na jugular esquerda, pela anatomia mais favorável, mais proximal, tá?
na esquerda de 20, na femoral de 30 centímetros, que é o catéter de hemodiálise. Locais de inserção, né, um assunto sempre polêmico, né, e isso a gente tem que avaliar vários critérios, né, seja a condição do paciente, comorbidades, experiência de quem vai fazer o procedimento e a indicação, né, para a inserção. Ele realmente precisa, né, da função desse catéter. Então, o que acontece? Na jugular interna e na subclávia, a gente dá preferência ao lado direito. Por quê? Pela anatomia, né, a cúpula pleural ela é mais baixa, né, então tem menos risco de pneumotórax, né, que é uma das principais complicações, principalmente na subclávia. O que acontece? Quando você vai funcionar a subclávia e o paciente inspira, né, principalmente do lado esquerdo, você fica ali a 5 milímetros do pulmão. Então, a chance de fazer um acidente ali, né, um pneumotórax, é muito grande. Outra vantagem, né, é o trajeto do átrio direito, que é mais retilíneo, tá? A possibilidade de mau posicionamento é menor, tá? Inclusive, a jugular interna direita é a via de preferencial para a punção de marcapasso, justamente por ser mais fácil de impactar. E também é importante saber que o ducto torácico, né, ele desemboca na veia subclávia à esquerda. Então, a gente tem um menor risco de quilotórax. Então, frequentemente, a lista é essa, né, de sítios preferenciais. Tá? Jugular interna, então, tanto direita quanto esquerda, subclávia, femoral. A jugular externa está listada aqui porque o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado. Né? Nós já vimos algumas vezes aí de funcionar a jugular externa achando que fosse a jugular interna e introduzir o catéter. Aí eu puncionei a jugular externa, introduzi o catéter e tem um fluxo adequado, não está com uma em dose alta, posso manter? Teoricamente pode manter, né, mas de preferência se vê que está subindo a noradrenalina, né, que é um paciente que está demandando, né, altas titulações de medicação, seria um pouco deselegante, né, a gente manter, então o ideal é a gente, né, fazer uma nova punção. Anticubital, né, não é muito utilizada, e uma descrição que até há pouco tempo não era muito comum, mas a gente vê que tem ganhado força, né, é a punção percutânea da veia axilar. Na verdade, a gente vê que muitas vezes a pessoa funciona até a subclávia, descreve que funcionou a subclávia, mas na verdade funcionou a axilar, tá? Aqui é um vídeo curto, tá, do Renato, ele é anestesista, só explicando de uma forma bem simples, tá? Dura 1 minuto e meio o vídeo, só explicando como que funciona a punção, né, da axilar, e ele também nos mostra um pouco com relação a ultrassom, visualização de veia, diferenciação de veias e artérias. Fala pessoal, vou mostrar para vocês o acesso venoso central axilar guiado por ultrassom, uma técnica que eu gosto muito e geralmente é a minha primeira escolha para a punção venosa central dos pacientes. Antes mesmo da asepsia e colocação dos campos, eu faço um estudo da sonoanatomia, quando dá tempo, para ver se a punção é viável. E reparem que a artéria, ela pulsa e ela fica embaixo ou em posição inferior à veia. Então, a artéria pulsa e ela está num corte mais transversal, diferente da veia, que está num corte mais longitudinal. A veia também possui válvulas, diferente da artéria. Então, é outra forma de diferenciar a veia axilar da artéria axilar. Uma outra forma de diferenciar a veia de artéria é que, ao comprimir o probe contra o tórax do paciente, a veia colaba e a artéria não colaba. E a gente vê mais nitidamente a pulsação da artéria axilar. Nessa punção, o probe fica bem lateral ao paciente, em região infraclavicular e com uma leve e ligeira inclinação em direção cranial, tá? Então, o probe fica bem próximo ao ombro e a punção é toda in plane, ou seja, a gente vai ver todo o trajeto da agulha ao ser introduzido. Então, reparem que o probe é ligeiramente inclinado, então a gente tem que ter essa noção tridimensional para a punção. A agulha tem que ficar bem embaixo do probe durante todo o trajeto. Então, a gente inclina a agulha também, tá? E, nesse caso, a gente não consegue ver tão bem a introdução, mas olha como é que a agulha já está sendo introduzida e ó, a ponta da agulha dentro da veia, opa, tá lá. Agora a gente checa direitinho, ó, aspirando um pouquinho de sangue, vindo sangue venoso, a gente passa o introdutor e tá lá. Tá aí para vocês a punção venosa central axilar. Então, assim, gente, não é uma rotina nossa, né? Mas mais para frente eu vou explicar qual o contexto atual que nós estamos com relação à punção da axilar.
Mas voltando aqui, né, com relação à preparação, né, uma das coisas mais importantes que às vezes a gente pode esquecer é aquele paciente que está consciente, a gente tem que explicar o que nós estamos fazendo, né? O paciente, isso é até uma questão ética, porque se você está funcionando um catéter, né, central, um catéter de diálise, e você não avisa o paciente, ele mexe, ele levanta, você pode aumentar, você pode, né, perfurar a carótida, pode causar pneumotórax, então o paciente, né, desde que ele esteja consciente, ele tem ciência do que ele tem que ter ciência do que nós estamos fazendo ali, tá? Igual eu falei anteriormente, nós temos que considerar punção de catéter venoso central, um procedimento ou pressão arterial invasiva, um procedimento cirúrgico, tá? Com rigorosos, né, cuidados de asepsia, antisepsia, a não ser nos casos de extrema urgência de emergência, né, que eu vou explicar. A gente tem que ter, né, nisso o posicionamento adequado do paciente, ter o reconhecimento tátil e visual da anatomia, né, das referências tradicionais, embora nós tenhamos ultrassom, nós não podemos esquecer, né, das referências anatômicas. A jugular interna direita, então, como eu falei, é um dos locais mais favoráveis, acho que é o lugar que nós mais funcionamos, tá? Altas taxas de sucesso de punção, principalmente com ultrassom, né? Baixo índice, né, de complicações graves, tá? É considerada pela maioria dos autores e sociedades como a melhor, né, via de punção. Aqui eu vou só resumir, né, como que é a punção da jugular interna, tá? A gente tem que identificar, né, essa linha aqui que mostra o processo mastoide até a inserção external, né? Você tem um músculo externo cledomastoide, né, que ele vai se dividindo, tá? E aí ele forma um triângulo, né? Se você palpar em você, você vai sentir, né, que na base da clavícula forma um triângulo. Então a base, né, desse triângulo é a clavícula, né? Você palpa a artéria carótida, ela está medial, tá, ao esternocleidomastoide, e a palpação, né, você pode conseguir ver a veia jugular externa, né, dependendo se o paciente não estiver tão chocado, não estiver hipovolêmico, você consegue ver, né, isso nos ajuda muito a evitar, né, punção inadvertida e acidental, né, de carótida, tá, e lembrar que ela corre lateral à artéria carótida, tá bom? Então é sempre importante a gente saber essa anatomia. Por quê? Resumindo aqui, a gente tem que fazer a antisepsia, asepsia, né? Em São Paulo eles têm mudado um pouco isso, não tem feito a degermação, tem usado só a alcoólica, mas ainda tem, né, o PROADES, né, que a gente está usando aí, ele tem algumas orientações definições aí quanto à degermação com clorexidina degermante alcoólica e só com alcoólica, então é um tema polêmico, então a gente segue a princípio fazendo a degermação convencional e depois a clorexidina alcoólica, tá? Preferencialmente posicionar o paciente em Trendelenburgo, tá? Porque isso melhora o retorno venoso, né, para essas partes, deixa a veia mais dilatada. Colocar a face do paciente voltada para o lado oposto da punção, tá? Fazer anestesia, gente, isso é uma das coisas mais importantes, né? A gente tem que anestesiar nosso doente, seja na pressão arterial invasiva, seja no catéter venoso central, mesmo que ele tenha um pulso ótimo, você tem que anestesiar, isso dói. Inclusive, é uma das indicações de pressão arterial invasiva, porque tem até descrito na AMIB que se você puncionar a artéria do paciente mais de 4 vezes por dia para fazer gasometria arterial, as chances do paciente ter lesões são enormes, né? Então, é porque dói e pode causar outras coisas que eu vou explicar, tá? Geralmente, né, a gente introduz, né, a seringa pressionando, puxando o sangue, né? Tem alguns lugares que salinizam os catéteres, isso também é mais comum em São Paulo, né? Eles introduzem a solução, fazem a salinização para evitar, né, entrada inadvertida de ar, tá? Então a gente faz essa punção, né? Tem o retorno venoso, a gente introduz o fio guia, a gente tira, né, a seringa. Igual eu falei, você pode pegar um bisturi, dilatar um pouco, introduzir o dilatador, né, retirar o dilatador, manter o fio guia e introduzir o catéter venoso central. Obviamente, gente, que vocês não vão aprender a funcionar isso, né, numa aula né, que nós estamos fazendo isso aqui nós vamos ter que fazer em loco, fazer na prática mesmo, porque fazendo várias vezes que você aprende. Tanto é que a AMIB entende, né, no seu cronograma de residência, de especialização, que eles falam que para você ter mão de acesso central tem que ser no mínimo 60 punções, né? Mas isso nós estamos bem servidos, isso aí com certeza vocês vão conseguir fazer muito, tá? Lembrando que depois que você funciona, você tem que fazer um teste, né, para você ver o retorno. Geralmente a gente abaixa, né, a gente infunde cristalóides, abaixa e vê a questão do retorno venoso. Com relação à jugular interna
Quais são as contraindicações? Discrasia sanguínea grave, tá? Anticoagulação terapêutica. Isso, teoricamente, é uma contraindicação relativa. Alguns estudos têm falado que, nesses casos, deve-se dar preferência para axilar. Tá? Se o paciente tem uma endarterectomia da carótida ipsilateral, também é uma contraindicação. Paciente com tumor cervical, né? Ou tem uma extensão intravascular, né? Lá para o átrio, desembocando lá no átrio direito. E o que nós temos com vantagens? Menor risco de complicações em relação à subclávia. É importante saber essa diferença. Em relação à subclávia, tá? A jugular interna é mais superficial, né? Em caso de punção acidental de carótida ou em caso de discrasia sanguínea, você consegue, né, fazer uma compressão manual, tá? E das estruturas subjacentes, né? E se por um acaso houver necessidade de intervenção da cirurgia vascular, é um sítio de uma maior facilidade em relação à subclávia. Tá? Então, desde que a gente use a técnica de Seldinger, né, mesmo no paciente anticoagulado, né, a gente tem taxas de sucesso, principalmente com ultrassom. Durante a RCP, aquele paciente, né, que está parado, que não tem acesso venoso periférico, ninguém consegue funcionar, você pode tentar funcionar a jugular interna direita, mas uma pessoa tem que ser bem experiente. Tá? Geralmente, nesses casos extremos de emergência, a gente acaba indo para femoral. Mas, obviamente, que assim que o paciente estabilizar, tiver um bom momento, a gente troca esse catéter. Quais que são outras preocupações que a gente tem? Paciente com pescoço curto, tá? E em obesos, é difícil, tá, gente? Não é uma punção fácil, tá? A outra coisa é que a anatomia da jugular interna, ela é menos fixa, a gente vê isso muito no ultrassom, tá? Você fica passando o ultrassom, você vê que ela fica literalmente sambando na sua frente ali. Colaba muito. Se você pegar um paciente num choque hipovolêmico, um paciente mesmo fazendo Trendelenburg, você vê que ela está bem pequena, né? Então é mais difícil, tá? E outro problema, né, que preocupa muito a enfermagem é que um dos piores curativos, né, só perde com o da femoral, né, é o curativo na jugular, que falta muito, tá? As complicações, né, que nos deixam muito preocupados. Punção acidental de carótida, né, pode formar hematoma. Tem relatos de pacientes que foram entubados, inclusive, porque foi tentar puncionar a jugular, né, e aí teve lesão de carótida, formou hematoma, compressão, precisou ser entubado. Punção acidental da traqueia, nervo recorrente laríngeo, embolia aérea, pneumotórax, trombose, flebite, sepse, que também é uma das maiores preocupações que a gente tem, tá? Má posição, perda de catéter, embolia do catéter, e tem descrito também lesão, né, cardíaca pelo catéter. Pode acontecer, inclusive, se você inserir, por exemplo, um catéter de 30 centímetros de diálise numa veia jugular, não faz o menor sentido, né? Você pode causar uma lesão cardíaca no nosso paciente. Subclávia, né, a grande estrela, né, das polêmicas, ela né, ela era mais usada antigamente, tá? Mas por, né, ser potencialmente, né, fatal, né, por risco de pneumotórax, né, a gente tenta evitar e deixa para pessoas que já têm uma experiência ampla para fazer. No COVID, nós tivemos mais receio ainda em evitar ela, né, porque uma das contraindicações é aqueles pacientes com DPO-císticos crônicos, né, já tem um pulmão todo doente, já tem um pulmão todo difícil, né? A SARA, né? No COVID, o paciente está lá com uma PIP alta, né? Você aumenta a chance de pneumotórax. Se o paciente fizer discrasia sanguínea, se ele tem uma lesão prévia, né, ali na clavícula, luxação de clavícula, então, e discrasia sanguínea, eu vou falar disso de novo, mas se você tiver alguma lesão ali, você não consegue comprimir igual você consegue na jugular e na femoral. Não deve ser considerado o procedimento de primeira escolha, então. Tá? A gente tem que considerar, né, o que é o melhor para o paciente, o que traz menos risco. Então, é muito operador dependente, né, a função da subclávia. A referência anatômica, né, eu sempre prezo isso, que a gente tem que lembrar da anatomia, a gente não pode esquecer da anatomia, né, lembrar que ela corre por baixo da clavícula, medial, né, ao ponto hemiclavicular, e ela é anterior, né, à artéria e ao plexo braquial. Né? Ela pode ser abordada, né, então, por via infraclavicular, né, no inferior da clavícula, e a gente direciona a agulha, né, para a fúrcula external. Isso aí também, gente, é na prática para aprender. Tá? Contraindicação, então, discrasia sanguínea, né, paciente DPO-cítico, SARA, enfisema, trauma, né, durante parada cardíaca não faz o menor sentido você tentar funcionar subclávia, a chance de você piorar ainda mais o quadro do paciente é maior, tá? As vantagens, né, ele tem excelentes vantagens com a anatomia relativamente fixa, tá? No choque hipovolêmico ela não colaba, ao contrário da femoral e da jugular, que colabam, tá? E o local
é relativamente imóvel. Então, é um dos lugares que a enfermagem mais gosta que a gente funcione, porque é um curativo mais fácil de manutenção, né? A gente consegue deixar ele mais fixo, mais estéril, com menor índice aí de esterilização, perda acidental, tá? Então, a desvantagem, igual eu falei, pneumotórax, hemotórax, você não consegue comprimir, se tiver uma lesão inadvertida de artéria, você não consegue comprimir, pode virar uma catástrofe, né? Então, tem que ter um alto grau de experiência para funcionar a subclávia. Então, assim, realmente, se você não conseguir nos outros sítios, tá? Principalmente nas jugulares. Veia femoral, né? Ela também é um pouco uma estrela, digamos assim, né? Ela estava sendo pouco utilizada, voltou, né, a ser muito utilizada, e ela envolve polêmicas, né? Ela infecta mais que que os outros catéteres, ela trombosa mais que os outros, né? Recentemente a gente voltou a usar ela mais, principalmente no COVID, né? Com muitas trocas de catéteres, infecções, né? Então todos os sítios sendo usados, tá? Nas funções de emergência, como na parada cardiorrespiratória, se o paciente não tiver nenhum acesso periférico, a gente pode, né? O ideal é você tentar ela. Obviamente que se o paciente tiver um catéter periférico lá, que você consegue administrar, né, adrenalina, consegue fazer o protocolo, você não vai sair funcionando um catéter com o paciente parado, né? Isso aí é em caso de emergência, aquele paciente que não tem catéter. O que chama atenção? Ela apresenta, né, um baixo índice de complicações imediatas, tá? Subclávia e jugular tem potencial risco de complicações imediatas, ao contrário da femoral, que tem complicações tardias. É importante a gente saber essa diferença. Contraindicação, infecção local, né? Isso é muito comum, a gente vê o paciente às vezes tem alguma lesão ali, tem uma gangrena de Fournier perto ali, tá? Qualquer sinal ali de infecção a gente já deve evitar, tá? A vantagem, ela é superficial, é de fácil acesso, tá? Igual eu falei, o risco de complicações imediatas é baixo, tá? Complicações fatais são bem poucas, fatais, tá? Mas pode acontecer isquemia de membros inferiores quando for uma punção de pressão arterial. É compressível, tá? E é até o sítio mais fácil de abordar, né, em caso de alguma lesão vascular, tá? Igual eu falei, na parada cardíaca ele pode ser útil, tá? O problema dele é manutenção de curativo, né, que é mais complicado do que a jugular. É um local potencialmente contaminado, um local úmido, ali pode ter xixi, pode ter fezes, né? Manter um curativo fixo e estéril ali não é fácil, tá? E ele apresenta um maior risco de complicações infecciosas e trombóticas, apesar de algumas polêmicas, alguns estudos questionarem isso, tá? Se você quiser inserir um catéter, né, o paciente está fazendo hemodiálise e você quer talvez fazer um fluxo maior, você pode introduzir o catéter pela femoral, um catéter de 30 centímetros, mas se você pesar o risco, você tem que avaliar o risco-benefício se realmente vale a pena. Então, dá-se preferência para os catéteres, né, na jugular, né, nas jugulares. Subclávia, nós não funcionamos catéter de hemodiálise. Com relação aos acessos arteriais, né, quais são as indicações que nós temos, né? Monitorização contínua, né, de pressão arterial, o que a gente chama de PIA, né? Em São Paulo, se você falar PIA, eles vão estranhar, né? Pressão arterial invasiva, é PAI que a gente fala, tá? Eles vão achar que você está falando de pressão abdominal. A gente, né, evitar desconforto e lesão, que eu falei, isso está documentado, isso tem no protocolo da AMIB. Se você vai precisar de gasometria seriada, é indicada a punção de um acesso arterial, tá? Mais que 4 gasometrias por dia já é muito, 4 punções, 4 gasometrias por dia, o paciente está sem uma PA, né? Como diz o nosso professor doutor Anselmo, é deselegante. Né? Então, a gente já tem que pensar em funcionar, tá? Principalmente para aquele paciente que necessita de coleta, né, maior aí. Acesso arterial também é utilizado, né, para o BIA, que é o balão intraórtico, tá? Naqueles pacientes, né, que têm uma resistência vascular sistêmica aumentada, tem uma discrepância significativa na mensuração da PA, tá, gente? Essa foto aí foi durante a minha residência médica, né? Nós começamos a ver isso nos pacientes com choque grave, noradrenalina em altas titulações, vasopressina em altas titulações, e aí quando a gente ia partir para a monitorização invasiva avançada, por exemplo, o volume VIL, né? O volume VIL a gente funciona uma veia, né? Geralmente a jugular ou a subclávia, né? E funciona uma PIA, né? Uma pressão arterial invasiva na femoral, né? Para calibrar e fazer toda a mensuração que ele dá. Nesse caso, por exemplo, a gente vê uma curva mais achatada aí embaixo, que está medindo uma PIA média aí de 52, ao passo que a de cima tem 67, tá?
E isso a gente tem documentado, tá? Eu não vou explicar aqui, não vou falar artigo por artigo, mas nós temos esses 3 estudos, tá? Não são tão novos, né? 2009, 2008, 2013, tem um de 2017, que eu não localizei, mas eu sei que tem esse estudo, que compara a medição da pressão da artéria radial com da femoral. Chega a ter discrepâncias aí de 6 milímetros de mercúrio, tá? Então, a gente tem que considerar o risco-benefício. Vou sair funcionando femoral em todo mundo? Não, né, gente? A gente tem que discutir cada caso. Se o paciente está com noradrenalina em alta vazão, um choque grave, né? O paciente já tem, né? O paciente no choque, a gente tende, né, a irrigar órgãos nobres. Então, a periferia, né, vai ficar mais prejudicada. Então, né, nesses casos, a gente tem sempre que discutir, conversar, pesar o risco-benefício, mas habitualmente tem sido indicado, né, nesse paciente com nora em alta titulação, a punção de femoral e assim que possível, assim que o paciente melhorar do choque, você tirar ela e puncionar uma radial. Contraindicações, né? Infecção de pele também, tá, gente? Não é comum, não é incomum, né? Um paciente que está a longa permanência, né? A gente vê alguns sinais aí de infecção. Coagulopatia é uma polêmica também, tá? É uma contraindicação relativa. Você tem que pesar a vantagem da canulação arterial prolongada contra risco de sangramento. Inclusive, já vi muita gente falar que o paciente teve um AVC isquêmico, foi trombolizado, é contraindicação absoluta a punção de pressão arterial invasiva. Não, tá? Isso também está no protocolo da AMIB. Se houver indicação, se o paciente precisar de um controle pressórico rigoroso, você está autorizado a puncionar, desde que as medidas, né, de precaução sejam devidamente adotadas, tá? Evita-se, tá? Tanto é que a neurologia também orienta evitar punções nas primeiras 24 horas. Mas se for um paciente que demanda um controle pressórico rigoroso, um paciente que pode fazer hipoperfusão cerebral, né, ou por, né, seja níveis pressóricos baixos ou altos, a gente está indicado, né, a fazer essa monitorização invasiva, tá? Ausência de circulação colateral é uma coisa que a gente não faz, né? A gente precisava fazer mais isso. Vasculopatia periférica grave, paciente idoso, lembrar sempre, né? Aterosclerose, então isso pode ter interferências. Aqui um vídeo curto também, tá? Da UTI descomplicada, tá? Só explicando sobre o teste de Allen, é um vídeo bem curto também. Consiste primeiramente em observar a perfusão da mão. A gente observa a temperatura, a coloração e apertando os dedos, podemos observar a perfusão. Se o dedo vai ficar bem vermelhinho, quer dizer que essa mão ela tem uma boa perfusão. Essa perfusão ela é feita através de 2 artérias, a radial, ali do lado do polegar. Para iniciar o teste, a gente comprime as 2 artérias e pede para o paciente abrir e fechar a mão algumas vezes. A gente observa que a mão do paciente vai ficar com a coloração um pouquinho mais branca, tá? Um pouco mais pálida, porque ele está fazendo o sangue circular. E como estamos comprimindo as artérias, a mão, aquela parte da mão não está sendo bem irrigada. A gente observa a mão que ela ficou um pouco mais pálida, e aí nesse momento a gente solta uma das artérias e observa a coloração. A mão tem que voltar à coloração normal bem rapidamente. Vamos observar agora na artéria radial, do lado do polegar. Quando solta, a mão vai ficando bem vermelhinha, bem perfundida. Então quer dizer que as 2 artérias estão bem perfundidas. O que isso significa? Que a gente pode tentar funcionar qualquer uma das 2. Porque imagina. Então, assim, gente, o teste de Allen é importante, tá? Ele fala aí para tentar funcionar as 2, mas a gente funciona a radial, né? Para a gente garantir, né, que se o paciente tiver uma lesão na radial, que a UNAR vai dar conta de suprir, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E realmente, infelizmente, não é um hábito comum a gente fazer o teste de Allen. Nós precisamos introduzir isso mais. Isso é, inclusive, tema, né? Já foi tema da prova de título de medicina intensiva, tá? Com relação aos sítios de punção, então, nós temos, né, a artéria femoral, tá? A artéria radial, a pediosa, né, lá no pé, e tem descrições aí da artéria axilar que também são um pouco polêmicas, tá? Nós temos esse estudo aí, tá, que é de 2017, que eles pegaram, né, funcionaram a pressão arterial invasiva na artéria axilar. Eles pegaram dos 159 pacientes, eles conseguiram funcionar em 155. A taxa de sucesso foi de 97%, tá? Aí você pega, mas, né, o operador não é experiente. O que eles pegaram? Pegaram os inexperientes, tá?
E 49% dos procedimentos sob supervisão direta teve uma taxa de 99% de sucesso. Então, desde que a pessoa seja treinada, ela consegue ter um êxito muito grande, tá? O que não foi diferente, obviamente, nos experientes. Quase 20% desses pacientes tinham coagulopatia moderada grave, plaquetopenia, um RNA alargado, um PTTA elevado. As complicações foram mínimas, tá? Não funcionamento do catéter e hematoma, que foi em torno aí de 6%, isquemia, 2%, sendo que uma só foi atribuída ao catéter. Mas isso ainda exige muito treinamento, tá? Mas é importante, né, vocês residentes saberem disso, que tem essa opção, mas não tem porquê, se você tem a radial, se você tem a pediosa, você ir direto na axilar. Mas é importante saber que nós temos esse sítio, que desde que as pessoas sejam treinadas, a taxa de sucesso pode ser elevada. Você não vai tentar chegar lá empiricamente, sem nenhum treinamento, tentar fazer isso, e com risco de causar lesões mais severas. O que acontece? Esse é um estudo um pouco polêmico, tá? Foi um estudo prospectivo, tá? De que ele pegou a pressão arterial não invasiva tentando correlacionar com a PIA, né? Com a pressão arterial invasiva. O que ele fez? Ele considerou a PIA como padrão ouro e pegou pacientes céticos. Ele queria avaliar a concordância da PNI contra a PIA, tá? Nos pacientes críticos com noradrenalina, nos pacientes enfermos, tá? O padrão foi o mesmo, foram pacientes admitidos em choque séptico, tá? E, né, para titular, né, para acompanhar a monitorização, a necessidade aí, né, fazer o desmame ou aumento de aminas. O que ele concluiu, né, aqui entre aspas, né? Ele estudo mostrou o quê? Que a monitorização não invasiva não fornece pressão arterial sistólica, diastólica e médica clinicamente, né, confiáveis nos pacientes com choque séptico. Isso parece óbvio, gente, mas tiveram alguns questionamentos e esse estudo serviu para nos mostrar isso, tá? Além disso, então, teve o quê? A pressão arterial sistólica e média tendem a superestimar as medidas em relação à PIA, tá? E aí você pode pode acontecer uma titulação prematura de vasopressores e subperfusão do paciente, né? Aí você pode causar uma lesão grave, né, em órgãos-alvo aí, justamente por hipoperfusão. Então, todo paciente, né, com instabilidade hemodinâmica necessita da pressão arterial invasiva, tá? Inclusive, o que eles falam, né, a única vantagem, entre aspas, é que a oscilação não é tão grande quanto a pressão da artéria radial com a femoral, que chega a 6 milímetros de mercúrio. Aqui a diferença chegou a 2, mas num contexto de um paciente que estava com a nora em dose baixa, paciente com nora mais alta, foi um contexto um pouco mais diferente, tá? Então, pressão arterial invasiva. Complicações, né? Vasoespasmo, tá? Inclusive, se você ficar tendo várias tentativas no mesmo sítio, logo de cara pode acontecer vasoespasmo, trombose, embolização, neuropatia, hemorragia por desconexão acidental, tá, gente? Isso acontece, tá? Muitas vezes, se o paciente estiver agitado, em franco delírio, desmame da ventilação mecânica, sem, né, desmame da sedação, ele pode, mesmo contido, pode ter risco lá de exteriorizar, de desconectar e sangrar e a gente não vê, tá? Pode formar aneurisma, fístulas, infecções locais sistêmicas, injeção inadvertida de medicações, tá, gente? Isso nunca aconteceu conosco, né? Mas tem relato, tá, de medicações infundidas na artéria. Pode ocasionar também necrose e gangrena, né, dos dígitos. Só resumindo também, não vou ler tudo, tá? Sítio preferencial, radial ou pediosa, tá? Naquele paciente com choque séptico grave, com nora em dose alta, é bom discutir com outra pessoa o benefício da femoral, tá? Fazer o teste de Allen na radial, usar a técnica ascética adequada, inserção percutânea, tá? Em alguns serviços, né, previamente fazia-se a dissecção porque não conseguia funcionar, então nós temos outros sítios, né? Se você não está conseguindo funcionar na radial direita, vai para a esquerda, não consegue, tenta a pediosa, em último caso vai na femoral, né? Evitar, né, a dissecção, e isso até pouco tempo atrás a gente via acontecer em alguns lugares, tá? Geralmente é um Gelco 20 que a gente usa, tem que fazer a fixação segura, né? O Dr. Luigi, inclusive, gravou um vídeo aí, que depois a gente pode até mandar para vocês, ensinando a fixação adequada do catéter, porque uma das coisas, acho que uma das frases que a gente mais teme no plantão, doutor, o paciente perdeu a PIA. Né? E aí lá vai você, 4, 5, 6 horas da manhã, né, funcionar a nova PIA, porque não teve uma fixação adequada, tá? Tem que ter a irrigação contínua do catéter com sistema fechado, um baixo fluxo, tá? Uma solução salina estéril, né, com a heparina que a gente usa.
Nós evitamos soluções glicosadas porque tem um risco maior de colonização bacteriana e evita também, né, irrigação intermitente tipo flush, porque, né, pode favorecer também infecções e embolização distal, tá? Nós usamos os transdutores descartáveis, a maioria dos hospitais hoje usam os descartáveis, tá? E o que a gente tem que checar diariamente, né? Não só a enfermagem, acho que é bom nós também observarmos local de inserção, né, se tem processo inflamatório, como estão as extremidades distais. A gente teve muitos casos, né, no COVID, por ser, né, a doença por si só favorece, né, a trombose, então isquemias, né, nós tivemos vários casos. E limitar, a canulação deve ser o menor tempo possível, né? O ideal é você tirar com 72 horas, mas não é muito a nossa realidade, né? Principalmente nós que recebemos, né, nós somos porta aberta, né, assim, para esses pacientes, né? O paciente geralmente é muito chocado, muito grave, tempo de internação na UPA, né, já prolongado, então um paciente muito crítico demanda geralmente mais que isso. É o ideal, né, mas não é tão fácil quanto parece. Então sempre ficar de olho e sempre remover, trocar o sítio, tá, de inserção, se tiver isquemia, infecção local, se a curva tiver amortecida e também se não tiver retorno, né, arterial. Se não tem retorno, né, a medição é inadequada, você não vai coletar gasometria, vai ter que ficar furando o outro lado, tá? E por último aqui a frase femoral infecta mais, né? Era para ter uma interrogação aí. Então, punção guiada por ultrassom, né? Já é recomendada por vários órgãos internacionais, tá? A AMIB e o próprio MEC, né, na orientação deles, tanto a residência quanto a especialização em medicina intensiva, o hospital tem que ter ultrassom, tá? O Hospital de Belo Horizonte quase perdeu a residência de medicina intensiva por não ter ultrassom, eles tiveram que comprar na urgência para não perder, né, o credenciamento. A jugular interna é a mais estudada, já tem várias meta-análises, tem um menor risco relativo de falha, de complicações, né? Redução de risco de infecções. Subclávia, polêmico, tá? Tem aí um questionamento de que ele mostrou benéfico em 2 meta-análises, mas aí demora o tempo de punção. Eles até usaram o probe endovaginal, então não tem um benefício tão documentado, tá? Femoral tem um ensaio clínico que tem resultados positivos, né? Mas geralmente é um sítio fácil de punção, mas a gente tem que usar o ultrassom, tá? E uma das coisas mais importantes, né? Principalmente no ambiente do SUS, né? Uma avaliação britânica olhou o custo efetivo do que você ganha, né? Usando o ultrassom, né? Na realização de punção venosa nos diferentes sítios. Então, reduz perda de material, reduz risco de infecções, complicações, isso reduz tempo de internação, reduz gastos, né? Então, isso tem vários benefícios escritos, tá? As complicações do ultrassom, né, em geral, né, na verdade, contando com ultrassom e sem ultrassom, a taxa é de 15%, esse é um dado americano, tá? Com ultrassom a taxa é bem menor, se não me engano, é em torno de 3 a 4%, tá? E tradicionalmente, né, mas agora está mudando, o nosso serviço, todas as funções habitualmente são guiadas por ultrassom, né, exceto subclávia, mas tradicionalmente era por marco anatômico, por isso que eu acho importante, né, a gente não esquecer da anatomia. E aí, então, desde 2001, né, com todos esses estudos, com todas essas evidências, né, as agências norte-americanas, né, em assistência ao cuidados de saúde, ela criou os 11 passos, né, 11 metas de segurança do paciente. Dentre elas, uma delas é usar o ultrassom nas punções, tá? E eles tiveram uma meta-análise que, com 8 ensaios clínicos randomizados, que eles viram a taxa de sucesso e o risco de complicações na punção usando o ultrassom. Aqui, só para a gente ter uma ideia desse estudo, né, ele pegou a variável, né, e o efeito. Lembrando que isso é na jugular interna, tá, gente? Então, tudo nós tivemos redução. Incidência de falha teve redução, incidência de complicações teve redução, incidência de infecções e custos redução, com um nível de evidência forte, né? Então, está bem indicado, tá? E está aí justificado, tá? Então, com relação à subclávia, né? Se você avaliar o Doppler com a técnica tradicional, esses resultados mostram melhores resultados com a utilização do marco anatômico. Ou seja, o que significa isso? Funcionar a subclávia sem ultrassom é mais rápido e tem menos falhas do que com ultrassom, porque nós ainda estamos
desvendando, a gente ainda está aprendendo, né, a usar a ultrassom na subclávia, mas infelizmente, né, a gente ainda carece muito disso e o marco anatômico na subclávia, nesse momento, é superior ao ultrassom na subclávia, tá, gente? A utilização do ultrassom, então, é útil, né, com taxa de sucesso, menor risco de punção arterial, quando comparado à punção tradicional, né, nos demais sítios. Na subclávia, né, na jugular, na verdade, o tempo de punção foi menor. Se você funcionar a jugular usando ultrassom, a femoral, o tempo, né, de procedimento é menor, o tempo de furos, né, o risco de ficar furando o paciente é menor, a taxa de sucesso é maior, né? Subclávia femoral, então, tem benefícios, mas não tão grandes quanto a jugular, tá? Então, é muito importante a gente saber que a universalização e padronização, né, com os métodos específicos e bem aplicados do treinamento é uma meta, tá? Na residência de medicina intensivista, nós, né, que temos formação em medicina intensiva e intensivista, a gente tem que entender que a nossa especialidade não vive mais sem ultrassom, né? Seja ultrassom beira-leito para outras coisas, mas para punção também vem sendo importante e já recomendado, né, por organizações europeias, americanas e brasileiras. Aqui explicar para vocês o bundle, né, que nós aplicamos, tá? Toda punção tem que ter esse bundle, né? Geralmente a gente coloca o nome do paciente, o atendimento, a enfermagem preenche, né? E a gente, no ideal, é nós preenchermos tudo, né? Eles auxiliam a gente em alguns, né? Eles fazem a parte deles aqui, a gente faz a nossa. Qual que é isso? Tipo de catéter: duplo lumen, monolumen, hemodiálise. Outros, por exemplo, marca-passo, né? Você coloca ali, né? Marca-passo. Sítio de punção: jugular, subclávia, femoral, né? Se for subclávia ou femoral, tem que justificar, né? Às vezes o paciente está com 2 catéteres na jugular, e aí você tem que trocar os 2, né? Aí tem que pôr um CDL na femoral, funcionar um central na subclávia. Então tem que justificar, tá? Guiado por ultrassom. Se você funcionar sem ultrassom, tem que justificar. Isso é importante, tá, gente? Número de tentativas, né? Habitualmente, com ultrassom, com menos de 3 tentativas, a gente consegue. Se for mais de 3 tentativas, tem que justificar. E aqui a observação da enfermagem, tá? Eles observam se o médico fez a degermação adequada, tá? Se o circulante também, é importante isso. Desculpa. Se o circulante também fez uma higienização simples. Se o médico colocou gorro, óculos, máscara, avental estéreo, luva estéreo, isso circulante também, né? Colocou gorro e óculos. Preparo da pele, né? Também. Igual eu falei, em São Paulo, eles já têm usado a fricção apenas com clorexidina alcoólica, tá? E não tem feito a degermação, né? Isso, acho que o Dr. Luiz vai saber falar um pouco mais, que o PROADS está nessa questão de definição sobre isso, mas, por enquanto, a gente segue fazendo durante, né, já com campo estéreo, nós fazemos a fricção com clorexidina degermante, né, cistosidade, mas habitualmente em todos os casos a gente faz, e a fricção com clorexidina alcoólica, tá? Campos mantidos estéreis, né? Se não, né, aí dá uma dorzinha de cabeça, tem que justificar. Se houver quebra da barreira, também tem que justificar. E, igual eu falei, uma coisa importante, gente, está até bem destacado aqui, né? O campo cobriu todo o paciente, lembrando que a gente tem que considerar como um ato cirúrgico, então o paciente tem que ser coberto da cabeça aos pés, tá? O curativo é muito importante, o primeiro curativo tem que ser feito pelo médico, tá? Tem que ter a gás estéreo, tem que ter o filme transparente estéreo. A gente esquece, tá? Confesso que eu também já esqueci, a gente tem que datar, tem que assinar, né? Isso é importante. Aqui embaixo à direita, vocês podem ver que isso passa pela avaliação da SCIH. Então, a gente tem que ficar atento a isso, tá? Um dos grandes gargalos aí que a gente tem, infecção de corrente sanguínea associada ao catéter. Quando suspeitar, o paciente está com febre, né, num catéter com em torno aí de 6 dias, também é polêmico isso, tá? Pelo tempo, qual o tempo, né, de infecção de catéter? Uns estudos aí entraram num consenso de 6 dias. Ou se o paciente tem novos sinais inflamatórios e infecciosos após ao menos 48 horas de punção, desde que você não tenha nenhum outro sítio que justifique. O paciente não teve piora radiológica, o paciente não tem um foco abdominal, não tem um foco urinário. Se você não tiver nenhum outro foco, aí você pode pensar que é esse catéter, tá? Como que você vai fazer o diagnóstico? Coletar a hemocultura, né, do catéter, a ponta do catéter, mandar junto com cultura periférica para a gente ver qual bicho está crescendo, tá? E aí a gente compara, né, o da periferia com o do catéter.
É definida a infecção de catéter quando tem 3 vezes mais unidades formadoras de colônia no catéter e um tempo de pelo menos 2 horas antes do catéter. Ou seja, a quantidade está maior, né, de unidades formadoras de colônias lá no catéter em relação à periférica, e também o crescimento bacteriano é mais rápido do que no sangue periférico. Se você utilizar uma cultura para cada sítio, né, você pode chegar a uma sensibilidade aí de 99%. Polêmicas, né, mais polêmicas, né, esse assunto tem muitas polêmicas. A prática mostra que você retirar o catéter, né, que a chance de contaminação é grande, né, e o tempo de contaminação pode ser questionável. Então, o que acontece? Se você tirar o catéter ali, pode ter até mesmo contaminação, né, na retirada dele, tá? Então, tem estudos aí que falam até em 25% de contaminação durante a extração, né, do catéter. Quando mandar para a cultura, gente, um paciente que eu estou suspeitando de infecção de corrente sanguínea associada ao catéter. Não é aquele paciente que melhorou do choque, que saiu da mina, que nós estamos desinvadindo, né, que a gente já conseguiu funcionar um acesso periférico, que não demanda mais luz de catéter central, não tem nenhum sinal de infecção de catéter, não faz sentido mandar isso para a cultura. Quando retirar o catéter, também, tá? A gente tem que tirar, né, o mais precoce possível, um paciente de alto risco, paciente com sepse que está, né, melhorando, paciente com sepse, né, quando retirar o catéter para trocar, né, paciente que está instável, paciente neutropênico, transplantado, prótese valvares, hiperemias. E aí a gente entra num outro ponto também polêmico, que alguns estudos mostram que não teve diferença de mortalidade ou complicações quando tiramos o catéter logo na suspeita ou quando a gente espera o diagnóstico da infecção, tá? Ele mostrou que a infecção de corrente sanguínea associada ao catéter foi confirmada em apenas 12% dos casos que tiraram o catéter logo na suspeita em relação ao que eles esperaram crescer na cultura para retirar, tá? E houve um aumento desnecessário do número de funções. Mas isso, gente, isso é extremamente polêmico. É muito difícil você manter um catéter que você acha que está infectado. Embora não tenha diferença na mortalidade, é muito difícil, né? Então, na maioria das vezes, a gente troca, tá? A gente não paga para ver. O risco é muito grande, mesmo com essa informação aqui, tem suspeita de infecção de catéter, a gente troca, tá? Antibiótico, né? Toda suspeita de infecção de catéter tem que tratar empiricamente. Não espera, a gente trata, tá? Muda o desfecho, gente, reduz a mortalidade, tá? A gente tem que cobrir coco gram positivo, coagulase negativo, né? A gente tem muito caso aí de Staphylo aureus, de enterococo, né? Que são os principais desses casos. Geralmente a gente usa a vancomicina. Tem relatados aí, né, casos de resistência à oxacilina, isso é muito relativo da flora bacteriana do hospital, tá? Tem que cobrir também, né, os coagulans negativos, que também varia, né, mas no nosso hospital, né, a gente tem aí as Klebsiella, Pseudomonas, mas também temos um arsenal de antibióticos adequado, tá? Aqui é um dado recente, né, que eu acho importante compartilhar com vocês, que isso é do nosso hospital, tá, gente? Isso é um dado aí que vai de janeiro de 2021 a janeiro de 2022, que mostra a nossa taxa de utilização do catéter, tá? A nossa meta é ficar abaixo dessa linha verde, tá? E a nossa taxa é esse laranja. Se vocês forem ver, né, realmente nós estávamos muito acima, né? A gente estava longe de cumprir a meta. Mas por quê? Foi na época da pandemia, né, gente? A época que o paciente estava precisando de curar e contínuo em doses altas, né? Então o paciente ficava mais tempo com o catéter. E nós estamos vendo, né, que com o decorrer, com a melhora da pandemia, né, com a padronização adequada, nós já chegamos praticamente na meta, né, de taxa de utilização de catéter. Outro dado importante e satisfatório, né, que eu acho que você tem que ver os resultados. Por que a gente faz tanta coisa para chegar nisso aqui? Né, que é a densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada ao catéter. O que nós tínhamos, qual que é a nossa meta? Ficar abaixo da linha verde. Nós estamos lá embaixo, né? Então, graças a Deus, a gente está conseguindo atingir, né, a meta e muito bem, tá? Nós estamos tendo poucas infecções de corrente sanguínea associada ao catéter venoso central. Só coloquei aqui o último dado do mês passado. Eu estava olhando as culturas, né, pareadas, né, de ponta de catéter com hemocultura. As últimas que a gente teve foi Staphylococcus epidermidis e o Omnis, tá? E Klebsiella. Aí é outra polêmica. Qual sítio que infecciona mais? O que isso vai influenciar? Nós sabemos que a subclávia, igual eu falei lá no início, a subclávia infecta menos que a femoral. Isso os estudos confirmam, tá?
E a outra pergunta é, a jugular infecta menos que a femoral? Tá? Os estudos mostraram que a colonização da femoral é maior, tá? Mas que não existe diferença de infecção com a jugular, exceto nos pacientes obesos que foi documentado a infecção. Tá? Na verdade, por que o CDC contraindica, né, pede para tentar evitar a punção de femoral? Pelo risco de trombose, pelo risco de sangramento no reto peritônio, tá? Mas essa questão de infecção também é polêmica, tá? Alguns estudos mais antigos mostravam que o sítio femoral infecta mais, né? Principalmente porque, igual eu falei, tem xixi, tem cocô ali, então fica, né, a flora bacteriana mais elevada, mas é importante saber que tem esse dado, tá? Quando repetir a cultura, né, seja por candidemia, seja estáfilo, as recomendações são de 48 em 48 horas, 72 em 72 horas. Obviamente que não é fácil fazer isso, principalmente na Covid, né, que a gente chegou a ter um fluxo um pouco baixo de materiais, né, dos balões, né, para fazer as culturas, tá? Mas é importante saber esse dado, certo? Principais complicações: endocardite, tromboflebite, infecções à distância, né, seja endoftalmite, abscesso esplênico e hepático. Eu acho que é isso, gente. Tentei resumir de uma forma que vocês pudessem entender, né, o que a gente tem de mais recente, né, de risco, benefício, contraindicações, né, e indicações adequadas para melhorarmos a nossa assistência ao paciente. Conforme eu falei, vocês não vão aprender a funcionar assistindo essa aula, mas vão ter uma noção do que a gente precisa saber e fazer para melhorar a nossa assistência e nosso atendimento, tá bom? E aí, em loco, né, quando vocês forem rodar com a gente, né, vocês estão rodando mais na clínica médica, né, alguns já vão começar a rodar com a gente no CTI, podem ter certeza que vocês vão ter muita oportunidade de realizar funções, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Excelente exposição, Léo. Eu acho que a aula, a intenção é essa mesmo que você falou, porque mais do que realização de procedimento, o importante é você entender por que você está fazendo aquilo, e saber quando fazer, quando tirar, né? Quando colocar, quando tirar o catéter, e principalmente as consequências de um catéter mal indicado ou mal posicionado, né? Em relação ao protocolo nosso, cada instituição tem um protocolo, ao contrário de que algumas pessoas pensam, a experiência conta muito quando você tem uma vivência dentro da terapia intensiva e quando você tem indicadores e números para você tomar decisões e não deixar a tendência, né, com relação a complicações aumentar. O que a gente teve no série de Castro desde o início, né, que os meninos viram aí o nosso bando. Por que justificar uma subclávia se a literatura fala que não tem tanta diferença entre a subclávia em relação à jugular? E, principalmente, é melhor a subclávia do que a femoral, né, em relação a cuidados, principalmente. No nosso hospital, houve uma época, se eu não me engano, há uns 3 anos atrás, em que a gente tinha uma incidência altíssima de pneumotórax associada à punção, nos quais não era só o pneumotórax, era um pneumotórax não percebido pelos colegas do plantão. Então, o cara fazia uma punção, se achava o foda, né? Geralmente isso é coisa de cirurgião mesmo, consegue funcionar tudo ali com facilidade, não precisa fazer um raio-x ou usar um ultrassom, vai lá, mete um catéter, ele está tudo bem, vai dormir. No outro dia, a gente viu o raio-x da rotina, tinha um pneumotórax, e muitas vezes essa instabilidade do paciente acontecia, nós chegamos a uma taxa de quase 19% de pneumotórax associados à punção, principalmente subclávia. Então, isso nos levou a tomar uma atitude junto à diretoria, núcleo de segurança do paciente, não foi uma coisa da cabeça branca do Luiz, né? Foi uma coisa estudada lá no hospital, junto com as equipes, e nós achamos prudente que fosse implantado um protocolo no qual a prioridade de punção seria jugular interna. E isso nos trouxe um resultado de redução para menos de 3% na incidência de pneumotórax associado à punção de acesso vascular. Então, não é coisa da nossa cabeça. E a gente viu que funciona e isso se mantém. Então, é da nossa instituição que nós preferimos jugular interna a qualquer outro acesso venoso, tá?
Outra questão que o Léo falou mais de uma vez é em relação à degermação no procedimento de punção de acesso vascular. Não é só o PROAD, né, que a gente está fazendo parte esse ano, mas é uma publicação antiga, até relativamente antiga, da vigilância sanitária, com estudos que mostraram que, quando se não tem uma sujidade visível no sítio de punção, não há necessidade de você fazer a degermação com a clorexidina, apenas você faz a higienização com a solução alcoólica. Mas aí não dá para trazer isso para a nossa realidade, porque, segundo, eu até dei uma olhada nos estudos que foram baseados para essa publicação lá em 2017, eram hospitais norte-americanos, a grande maioria deles, hospitais europeus, que não têm a realidade que a gente tem com relação à sujidade de pele, né, cara? Nossos pacientes, a maioria deles são pacientes simples, são pacientes que não têm, né, uma rotina de higiene muito, vamos falar assim, bem acentuada, a ponto da gente não ver sujidade na pele. Até nós mesmos, se você ficar aí 1 ou 2 dias andando aí no sol, trabalhando, plantão, pulando um para o outro, mesmo que você tome um banho, se você passar um álcool com algodão na sua pele, você vai ver que sai uma sujidadezinha. Então, a gente optou em deixar a degermação por questão de cultura, né, de paradigma mesmo. Alguns hospitais em São Paulo já não usam mesmo a degermação, eles usam só a solução alcoólica e tem uma incidência baixíssima de infecção associada ao processo de implantação do acesso vascular. O que eles mostram para a gente, principalmente essa turma do PROAD, é que muito tem-se a ver não só com o processo de implantação do catéter, mas de cuidado, que o Léo falou bem. Um curativo bem feito, atenção à realização do primeiro curativo, a manutenção, a manuseio do catéter, isso tudo influencia diretamente na infecção dos catéteres, né? Então, é importante a gente ter muito cuidado com isso, tá? A Niara colocou aí, Léo, deixa eu ver se a primeira pergunta é dela. Não, tem a Nath com a primeira pergunta lá. Quais são as evidências do teste bando para acesso central? Tem mais risco de êmbolo gasoso? O que é bubble test? Não sei o que é isso, não, Nath. Fala para nós aí, Nath. Eles usam muito no ecocardiograma, mas para você ver, mas eles estão usando também no acesso venoso central. Você conecta 2 agulhas, uma repleta de ar, outra com salina, e você vê na ultrassom repercutir dentro da veia esse borbulhamento, sabe? Dessas bolhas gasosas, para saber se é realmente na linha venosa do acesso central. Ah, entendi. Entendi o que você falou, para ver se você está mesmo na veia, né? Não, Nath, eu vou te falar muito sinceramente que eu nem sabia o que era isso aí, esse teste. Então, teste de microbolha. Como é que é, é semelhante ao teste de microbolha, mas isso traz mais manipulação e mais injeção, né? Entendi. A gente não usa muito não, Nath. Não tem, né, falando de evidências com relação a isso, para te falar muito bem, muita verdade, eu não conheço evidências que falam da vantagem em relação aos testes que a gente tem, que é o próprio procedimento de funcionar guiado por ultrassom. Então, sinceramente, eu não vejo, esquece esse teste aí, moça. Isso aí não vai te acrescentar muito e nem vai cair na sua prova, não, tá? Que isso daí não é matéria de prova. Esse teste aí, para você ter ideia, eu nunca ouvi falar. Não que eu saiba tudo, mas eu estudei muito para fazer a prova. Eu também não vi nenhuma evidência sobre isso, sabe, chefe? Eu também, os artigos, né, que eu li recente não mencionam esse teste, né? O que a gente tem visto de diferença é o que eu falei que eles estão fazendo em São Paulo, que é a salinização do catéter, né? Mas como isso a gente vai te mostrar em loco, Nath, mas assim, como a punção é guiada por ultrassom, a gente consegue ver a agulha lá dentro, a gente consegue ver o fio guia, né, bem posicionado. Isso já nos traz uma segurança importante. Muito grande. Né? Aí então, a Nath está perguntando aí, a Niara agora. Ótima aula. No CTI há benefício para PIC como alternativa a catéter venoso central? Olha, eu até arrisco responder esse dossiê. Pode o nosso sonho de consumo, Niara. É o nosso sonho de consumo.
É um catéter caro, mas é um catéter menos invasivo, porque ele, na verdade, é um acesso central de punção periférica, né? Você faz a punção periférica, os enfermeiros têm treinamento e autorização para realizar esse tipo de procedimento. E vou te falar muito bem a verdade, que eles fazem muito melhor, muito procedimento que a maioria dos médicos, porque por cultura eles têm muito mais cuidado do que nós. E é um catéter extremamente prático para você funcionar e utilizar. Então, sim, ele tem benefício, isso já tem, inclusive, poucos trabalhos, mas tem evidências que falam do benefício em relação ao catéter central, muito menos complicação, muito mais fácil o manuseio e pode permanecer por um tempo maior, né, pela própria natureza do catéter de PICC. Não é isso, o nosso Léo? Grande sonho, né, chefe? Assim, o paciente pode receber nutrição parenteral, né? O paciente pode receber quimioterapia. Então, durante a minha residência em um serviço privado, né, era muito frequente, né, a gente chamar, inclusive, igual o Dr. Luiz falou, quem funciona é a enfermagem, eles têm autorização, eles têm curso na SOMIT para isso, e é impressionante o tanto que é rigoroso a técnica de asepsia e antisepsia que eles fazem. Então, no paciente com falência de acesso periférico, NPT que vai ser por um tempo prolongado, infusão de quimioterápicos, né, falência de periférico, é super bem indicado, né? É uma realidade em alguns CTIs, mas é o que o Dr. Luiz falou, né? É um material caro, né? Já é um sonho nosso há alguns anos, né, chefe? A gente tem tentado conseguir, mas realmente pesa essa questão do custo, mas com certeza é um sonho nosso, seria uma excelente indicação em vários pacientes. Inclusive, no CEDCAS existe um processo já de avaliação de aquisição desse catéter, viu, meninos, para a gente tentar implantar. A Nath perguntou aí, ó, se a solução de PIA deve ser sempre heparinizada. Sim, sim, deve ser heparinizada sempre. E, se eu não me engano, 0,1 ml de heparina para cada 250 ml de solução salina. Então, a gente faz 0,1 para 250 ou 0,2 em 500. Geralmente, 0,1 em 250, que você precisa trocar isso aí a cada 12 horas. E o Rogério Campos, que é o nosso enfermeiro lá do CEDCAS, obrigado, Rogério, pela sua participação aí, está falando que o PICC é muito bom, sonho de consumo, e um dia chegaremos lá. É importante ter um time de inserção de PICC. Sim, pelo cuidado que ele precisa, né, Rogério? É um catéter que tem que ter muita prática para manuseio da implantação do catéter. É um catéter que, se bem implantado, fica muito tempo, e se devidamente cuidado. E a maioria dos hospitais, sim, existe um time de implantação de PICC por causa do custo do catéter, que você não pode perder um catéter desse na punção, e, além disso, de um catéter ser bem implantado. Mas eu vou além disso. Eu gostaria que o nosso time de implantação de catéter de PICC fossem todos os enfermeiros e todos os médicos das nossas UTIs. Né? A gente vai chegar lá, né? Se Deus quiser. Nós já estamos com 9 horas e 7 minutinhos. Temos mais 3 minutinhos aí, vamos dar uma resenha, que esse assunto é um assunto que eu gosto muito, né? Na verdade, é uma das coisas que eu lembro lá da minha época de cirurgia, que eu gostava muito de fazer, era acesso, né? Então, e quando é bem feito, gente, não tem complicação. Só para finalizar, e se não tiver ninguém para colocar, a utilização do ultrassom, igual o Léo colocou bem aí, não existe terapia intensiva mais, se não for com a utilização de ultrassom, né, gente? O ultrassom já está substituindo o estetoscópio dentro do CTI. Se você olhar lá dentro do CTI, quase médico nenhum usa estetoscópio mais quando ele sabe usar ultrassom. Então, ele dá muito mais sensibilidade ao exame físico nosso quanto à acurácia. Você consegue ter muito mais percepção do seu paciente com a utilização do ultrassom, quiçá para punção, né? E o Léo mostrou o trabalho aí falando que quando você faz guiado com ultrassom tem muito menos complicação na jugular. A subclave ainda é pouco utilizada pela dificuldade do exame, né? Tecnicamente é mais difícil você fazer uma punção de subclave utilizando ultrassom, mas é prático, né? Se você fizer todo dia, você vai aprender e vai funcionar melhor, né? É isso, turminha.
Mais uma vez, agradecer a todos vocês aí, principalmente o Léo, pela apresentação brilhante, Léo. Gostei demais, demais, demais. E vamos estudar anatomia, né, meninada? Nossos residentes aí, ó, estudar pelo livro, viu, turminha? Pelo livro, por favor. Depois vocês passam para o UpToDate para fazer consulta. Tá bom, galera? Algo mais aí, Léo? Vocês estão rindo, né, galera? Tem é feio, tem é feio, tem é feio. Geração Z, né, que estão falando aí. Eu vou só acrescentar, chefe, só voltando na pergunta da Nath, é porque ela deve ter visto em algum serviço público eles usando a solução da PIA sem heparina, mas isso não tem evidência, tá? Isso a indicação da AMIB, né, é de utilização. Isso aí é mais um corte de gastos. Vai acontecer no interior, nos CTIs do interior, pode ser que você encontre alguns serviços que não utilizem, mas isso não está indicado, tá? Então, se você vê isso, saiba que não é o correto, tá? Léo, você está falando isso aí agora, estou lembrando de alguns 2 hospitais que eu passei nessa pandemia aí ajudando no plantão, eu vi isso mesmo, Nath. A sua pergunta tem muito fundamento. Um deles, inclusive, já era protocolo não colocar heparina. Você deixava a infusão contínua da solução, né? Ela não ficava fechada. Mas eu tinha minhas dúvidas com relação à fidelidade do valor, porque uma vez que o catéter fica aberto, infundindo soro lá e está medindo a curva, né? Então, não sei falar, mas a literatura e a AMIB, inclusive, nas descrições do procedimento de manutenção, todos com heparina. Eu nunca vi descrito sem heparina, não. Alguém tirou isso de algum lugar aí, do UpToDate, né, deve ser, e está colocando isso daí em prática, não é isso? Então tá, turminha, vocês vão lembrar de mim sempre, né, quando falar desse tal aí do UpToDate. Mas tá valendo, né, turminha? Boa noite para vocês aí. Obrigado, Léo. Um abração para vocês. Eu agradeço a confiança. Obrigado, um abraço. Valeu, Zé, valeu. Fala, Bruninho, valeu.